Ok, começamos a gravar. É, Gostaria de pedir para vocês também qualquer problema que ocorra no compartilhamento da minha apresentação para vocês, vocês podem me interromper, tá ok? Porque eu não consigo observar falhas ou a parada, a interrupção no compartilhamento, caso ocorra. Então, vocês podem me interromper e falar para mim. Então, sejam muito bem-vindas a mais uma semana de aula. Nesta aula, nós vamos começar a estudar, a compreender os componentes de uma formulação cosmética, certo? Nós estamos quase encerrando esse capítulo de fitocosméticos e nós vamos encerrar estudando esses componentes cosméticos. Então, na próxima semana, nós vamos ter esse encontro, que é a nossa aula prática, e vou também elaborar para vocês uma atividade avaliativa, múltipla escolha, contendo todo o conteúdo que nós vimos até então. O objetivo é vocês tentarem fazer uma revisão, resgatando o conteúdo para a prova bimestral, tá ok? Então, eu estou disponibilizando para vocês, junto ao PDF da matéria, do resumo dessa matéria que nós estamos apresentando, uma apostila numa linguagem bem simples que fala sobre esse assunto que nós vamos discutir, tá, gente? Então, se vocês observarem bem direitinho todas as aulas, todas elas eu anexei um conteúdo para vocês poderem ir além daquilo que nós estamos discutindo, né? Porque o nosso tempo é muito curto e nós só conseguimos aprender mesmo lendo bastante para podermos apreender o conteúdo, né? E todo esse conteúdo discutido, ele é muito interessante, né? E para compreender totalmente, só com leituras e muitas leituras. Então, espero que vocês, se tiverem interesse, leiam, para poder saber um pouquinho mais, até mesmo para poder ter questionamentos sobre a matéria para fazer, para a gente poder discutir melhor, certo? Então, lembre sempre que eu estou aqui para poder ajudá-las a tirar toda e qualquer dúvida, certo? E temos, nesta semana, um exercício bem simples, uma questão múltipla escolha, como questão de frequência e também para pontuação. Então, os exercícios que eu vou postar para vocês até semana que vem você já tem esses exercícios. E o objetivo é que em uma aula antes da prova, ou seja, naquela aula da semana anterior à prova, eu vou discutir com vocês todas as questões que eu coloquei como questões de frequência, com o objetivo de tirar dúvidas, e vou resolver também estas questões que eu vou estar passando para vocês como questões de revisão para a prova, para tentar resgatar um pouquinho do conteúdo que nós vimos, tá ok? Então, vamos começar lá. Qualquer dúvida, não se acanhe, podem interromper. Então, qual é o objetivo desta aula? Então, o objetivo é nós conhecermos esses componentes de uma formulação cosmética. E o que eu tenho em uma formulação cosmética? Nós vamos discutir bastante sobre princípio ativo. O que é o princípio ativo, o veículo e o excipiente? Existe diferença entre veículo e excipiente de uma formulação? Vamos discutir. Vamos observar as propriedades e funções dos ingredientes que estão presentes. O que vem a ser um agente tampão
ou uma substância tampão, é um alcalinizante, um acidificante, neutralizantes. Acho que disso vocês fazem ideia, porque vocês viram, executaram essa operação na nossa aula prática, né? Mas nós vamos rever aqui o conceito. O que é um antioxidante, um conservante, um corante, aromatizante, flavorizante, edulcorantes? Todos esses termos são de componentes que são usados na formulação. Emolientes, espessantes, estabilizantes, umectantes, sequestrantes, tensoativos. Então, vamos conhecer bem direitinho para que serve pelo menos alguns exemplos de cada um desses componentes, porque eles estarão com certeza presentes na maioria das formulações de produtos cosméticos, tá? Ou em todas. É claro que vai variar a presença deles, mas normalmente eles estão em todas as formulações cosméticas. Gente, para produzir um cosmético, o que nós precisamos? Das matérias-primas para a sua elaboração. As matérias-primas são os ingredientes. E é muito importante conhecer os fornecedores dessas matérias-primas para verificar se são fornecedores idôneos, se as matérias-primas que serão utilizadas na formulação do produto cosmético se estão entre aquelas matérias-primas permitidas pela Anvisa, e estando elas entre as permitidas pela Anvisa, ao chegar na fábrica, elas passam por um rigoroso controle de qualidade para verificar se estão conforme as especificações do produto, quanto ao teor de pureza, a concentração em que ela foi adquirida, ok? Se não tem contaminação por micro-organismo, então tem tanto avaliação físico-química, microbiológica, verifica-se as propriedades também sensoriais, que são aquelas que a gente pode observar através dos nossos sentidos. Então, não só da matéria-prima, mas também do material de embalagem. Então, testa-se também a embalagem sobre o ponto de vista da resistência mecânica e também em relação à presença ou não de contaminantes, sejam eles químicos ou microbiológicos, não pode ter contaminantes na embalagem, certo? E essa matéria-prima, na maioria das vezes, ela é constituída de matéria-prima orgânica ou material orgânico, certo? Muitos são naturais, muitos compostos orgânicos são naturais, outros sintéticos ou semissintéticos, ok? A maioria da matéria-prima presente nos produtos cosméticos são matéria-prima de origem orgânica, ou seja, vegetal ou animal, ou sintéticos, né? Orgânicos sintéticos. E podem ser também inorgânicos, como os sais, como argila, e entre outros componentes. Então, toda formulação, ela tem um princípio ativo, né? Que é... Poxa, será que tem alguém... Eu aqui. A Marcela está tentando entrar aí. Isso, eu vou... Ok. Acho que é só a Marcela? Acho que sim, né? Acho Qualquer que sim. coisa, podem me avisar, tá? Que eu paro para buscar a colega. Então, toda formulação tem um princípio ativo. O que é o princípio ativo? É a substância responsável pela função desejada do cosmético. E se é um hidratante, tem o quê? Uma substância com essa capacidade, com esse mecanismo de ação, manter a pele hidratada, certo? Se é por exemplo,
um creme anti-age tem que ter uma substância que promove o quê? A renovação celular como princípio ativo, certo? Se é um creme anti-acne, tem que ter lá uma substância que, como ativo, que vai cumprir essa função. Muitas vezes vocês vão observar que eu posso ter mais de um princípio ativo em uma formulação cosmética, certo? Porque dessa forma eu aumento a eficácia do produto, certo? Por exemplo, em uma formulação eu posso ter o extrato de aloe vera como princípio ativo em um cosmético com ação anti-inflamatória, porque esse extrato, ele tem ação anti-inflamatória. E tem um veículo, um princípio ativo, então, seria a substância principal, e o veículo. O que seria o veículo? O veículo seria o sistema de transporte. Eu uso esse termo veículo para formulações líquidas. E para aquelas formulações sólidas ou semissólidas, nós utilizamos o termo excipiente, certo? Então, tanto o veículo ou excipiente, eles são misturados aos princípios ativos. Oh, meu Deus, só um instantinho. Então, nas formulações cosméticas, os excipientes mais utilizados, quando nós falamos excipientes, estaria relacionado àquelas formulações sólidas, ok? Nós temos ali o amido, o talco, a microcelulose cristalina, os polímeros de celulose, entre outros que são utilizados como excipiente nas formulações sólidas, tá ok? Esses são os mais utilizados. Deixa eu passar aqui que está travando. Retornando aí aos princípios ativos, são substâncias que têm, então, um efeito comprovado, eles possuem essa atividade sobre o tecido e vão apresentar ações específicas na célula. E eu tenho vários ativos, dependendo da função do produto cosmético. Então, eu tenho cosméticos hidratantes, cosméticos anti-age, que tem ali, ou promovendo a nutrição, a cicatrização, revitalização. Então, sempre vai ter uma substância como ativo que tem esse mecanismo de ação, tá ok? Mais tarde, nós vamos falar sobre a ação de cada um desses mecanismos de ação desses princípios ativos. E falando em veículos para as formulações líquidas que nós conhecemos, os mais utilizados são a água. A água é de longe o mais utilizado. Depois nós temos o álcool etílico, temos misturas de álcool etílico e álcool, outros tipos de álcoois, certo? Polióis, como o propileno glicol, o butileno glicol, certo? Ou vários outros poliálcoois também são utilizados. Então, os veículos, eles são substâncias, tanto os veículos quanto os excipientes, devem ser componentes inertes. O que eu quero dizer componentes inertes? São aqueles que não devem interagir ou reagir, né, com os outros componentes da formulação cosmética. Tá ok? Então, eles não devem interagir, porque se eles
interagirem, eles podem alterar a formulação cosmética, podem alterar a estabilidade do produto cosmético, e se altera a estabilidade, podem alterar também a segurança e a eficácia do produto, certo? Então, nós temos, então, na formulação, o veículo ou o excipiente, que vocês já viram, e o princípio ativo. E uma série de outros componentes que estão presentes na formulação, que são os coadjuvantes técnicos ou os adjuvantes. Para que eles vão estar ali presentes? Eles vão estar presentes para garantir o quê? A estabilidade daquela formulação. O que eu quero dizer a estabilidade? A estabilidade é para manter aquele produto aparentemente homogêneo, ok? E para conferir a ele características sensoriais, como nós vamos observar ao longo da nossa aula, certo? Então, é para estabilizar do ponto de vista químico, tipo, impedindo reações de alterações, sejam elas de natureza física, química ou microbiológica, certo? Então, esses coadjuvantes técnicos, eles estão presentes na formulação para impedir essas alterações de natureza física, química ou microbiológica. Quando eu falo de natureza física, está relacionada à textura, ou seja, à viscosidade da formulação. Aquela formulação deve manter a viscosidade, ok? Porque a perda da viscosidade significaria um problema na interação entre esses componentes, certo? Uma desestabilização desses componentes. Uma reação biológica seria uma contaminação por micro-organismo. Micro-organismos podem alterar a composição dos componentes da formulação e também causar danos à saúde do consumidor, né? Alergias, dermatites, certo? Então, ser um risco na saúde do consumidor. Por isso que, para evitar a alteração física, muitas vezes nós colocamos tensoativos, espessantes, esses como estabilizantes, um conservante para atuar sobre micro-organismo, evitar, por exemplo, a alteração das substâncias oleosas que podem sofrer oxidação. Não sei se vocês já pegaram um creme com odor de ranço, certo? Um odor desagradável. Isso significa o quê? É resultado da degradação, da oxidação dos componentes gordurosos da formulação. Por isso que nós temos ali a presença de um antioxidante. Então, nós vamos estar discutindo esses coadjuvantes técnicos ou os adjuvantes, que são muito importantes para manter a segurança e a eficácia do produto cosmético, certo? Aliás, um produto cosmético, ele só é produzido após os testes de estabilidade preliminar, ou seja, após testes que garantam que existe compatibilidade entre aqueles ingredientes presentes na formulação. Se não passar nessa estabilidade preliminar, o que se faz? Se faz uma reformulação desta fórmula, deste produto, tá ok? Substituindo por outros e assim vai. Então, nós falamos do veículo, da água,
né? Que a água é um dos veículos mais utilizados nas formulações cosméticas, mas eu tenho vários tipos de água, né? Eu tenho água de torneira, água potável, água deionizada, água destilada, água microfiltrada, água tratada por osmose reversa. Então, que água é esta que tem que estar na formulação cosmética? Não é a água potável, porque a água potável, a nossa água de torneira, é fornecida pela rede, é uma água potável, certo? Ela não deve ser utilizada na produção de cosméticos, porque tem componentes que interagem, podem interagir com os ingredientes da formulação e desestabilizar esta formulação, certo? E aqui no Brasil, a Anvisa, ela é bem exigente sobre os parâmetros de qualidade da água que é utilizada para a produção de cosméticos. Então, esse padrão de qualidade de pureza é muito alto, certo? Segue um padrão a nível internacional também, mesmo padrão de qualidade da água em produtos cosméticos utilizados nos Estados Unidos, na União Europeia. Então, a água, ela deve ser deionizada ou desmineralizada. Aqui no nosso canto direito tem um deionizador ou um desmineralizador. Como o próprio nome diz, o que seria isso? É um equipamento onde, no seu interior, nós temos uma resina que funciona tipo um filtro, que vai reter os íons e os cátions presentes na água, certo? E eu tenho uma água isenta de íons. Por outro lado, aqui do ladinho, vocês observem uma microfiltração e uma ultrafiltração. O que acontece? Então, nessa microfiltração, retém partículas, certo? E bactérias também, com tamanho maior que 0,2 micrômetro, ok? E a ultrafiltração, ela remove partículas menores ainda, tão pequenas quanto proteínas e macromoléculas. Observem a presença da luz ultravioleta também, para tratar a água, porque a luz ultravioleta ela pode substituir o cloro, o ozônio, entre outros produtos que são utilizados na desinfecção da água, certo? O alvo principal nesse tipo de desinfecção por luz ultravioleta é o material genético, como ácido nucleico, certo? Então, os micro-organismos, eles são destruídos quando a luz penetra na célula e é absorvida pelo ácido nucleico, ok? Então, observe também a osmose reversa. O que seria a osmose reversa? Não sei se vocês já ouviram falar em osmose, certo? O que vem a ser a osmose? Então, a osmose seria a passagem, né, da água através de uma membrana, ou seja, a movimentação da água através de uma membrana entre diversos tipos de concentração, entre diversos tipos de substâncias que podem ser dissolvidas, certo? Então, ocorre a passagem do solvente da água de um meio menos concentrado, que seria do meio hipotônico, para um meio mais concentrado, que seria um meio hipertônico. No caso da osmose reversa, consiste na passagem da água no sentido inverso, ou seja, do meio hipertônico, onde tem as partículas que eu quero
remover através de uma membrana. Então, estas partículas, estas impurezas que estão presentes na água, vão ficar retidas na membrana. A membrana vai funcionar, no caso, como se fosse um filtro, tá ok? Observe que, além da osmose reversa, tem a ozonização. O que é a ozonização? É uma técnica onde utiliza-se uma oxidação química para promover a decomposição dos componentes presentes na água, que eu não quero que permaneçam nessa água, para purificar essa água, certo? E a água destilada, que vocês já devem ter ouvido falar bastante na água destilada. Aqui nós temos um destilador. O que seria a destilação? A destilação, você promove um aquecimento da água. Com o aquecimento da água até seu ponto de ebulição, eu tenho a formação do vapor da água. Então, a água destilada, ela consiste o quê? Na condensação desse vapor de água. Então, a água destilada, ela consiste o quê? No condensado do vapor de água. É uma água que tem menor quantidade de micro-organismos, certo? Então, se a indústria utiliza um ou outro tipo de água, a deionizada, ou a microfiltrada, ou a ultrafiltrada, ou o processo de osmose reversa, ou a destilação, depende dos seus objetivos e também da qualidade da água que ela tem, né? Certo? Então, muitas vezes é necessário o uso de 2 ou mais processos de tratamento para que a água adquira as características para uso na formulação que eu quero desenvolver, tá? Mas esses são os principais métodos que são utilizados para purificar a água a ser utilizada pela indústria cosmética, tá ok? Então, tem aí um desenhozinho, esqueminha de cada uma desses tipos. A água, ela tem que ser pura porque ela não pode interagir, né, com os ingredientes que estão presentes na formulação. Deixa eu ver aqui seu... Nossa, trava às vezes o meu computador. Aqui sim, aqui, vamos lá. Na aula passada, nós falamos das emoções. Não sei se vocês se lembram o que é uma emoção. Emoção é uma mistura aparentemente homogênea entre a água e o óleo. Vocês lembram que nós falamos, para promover essa mistura, nós precisamos de um tensoativo, certo? Um tensoativo ou um emocionante. Os tensoativos também, vocês vão observar nos livros, que eles são conhecidos como surfactantes. E eu disse para vocês também, na aula passada, por que um tensoativo forma uma emulsão? Então, uma emulsão é uma mistura de água e óleo. A água e o óleo não se misturam, porque a água é polar e o óleo é apolar. E o tensoativo consegue homogeneizar, por quê? O que é o tensoativo? O tensoativo é uma molécula que apresenta na sua estrutura grupos polares, que nós falamos que são hidrofílicos, e apolares hidrofóbicos, capazes de interagir com a fase aquosa e a fase oleosa. Então, dessa forma, eles homogeneizam a mistura, certo? Então, é importante vocês saberem que esses tensoativos são muito utilizados nas formulações cosméticas, certo? E eles são classificados em iônicos
e não iônicos. Iônicos são aqueles que apresentam cargas positivas ou negativas, e os não iônicos não apresentam cargas, certo? Então, entre esses iônicos, o que significa isso? Significa que quando uma molécula como esta, que vocês estão vendo aqui abaixo, que tem uma extremidade polar e uma extremidade apolar, é colocada em um meio, dependendo do pH deste meio, o que vai acontecer? Ela vai se separar esse grupo polar desta cadeia apolar, certo? Então, no caso do tensoativo catiônico, esta cadeia apolar adquire carga positiva. Nos aniônicos, esta cadeia apolar vai adquirir carga negativa. E nesses anfóteros, elas podem adquirir carga negativa ou positiva, dependendo do quê? Do pH do meio, certo? Então, vocês vão observar que os tensoativos, considerados tensoativos primários, que contêm características de detergente, eles são aniônicos. São os principais componentes presentes aonde? Nos shampoos, nos sabonetes líquidos, em geral, porque eles têm a capacidade de remover sujidades, né? Tem essa capacidade detergente. Então, eles são tensoativos primários, tensoativos aniônicos. Eles são utilizados em pHs neutros ou alcalinos. Os catiônicos, por outro lado, são os principais tensoativos dos condicionadores, certo? De cabelo, porque eles são estáveis em pH ácido, né? Vão condicionar o fio, certo? Vão proteger o fio quanto a ressecamento, quanto à perda de umidade, certo? Então, vão condicionar, vão ter aquele efeito adstringente de contrair as escamas, certo? Do cabelo. E esse anfótero, ele apresenta propriedade estabilizante, são espessantes, características sobreengordurantes, emolientes, certo? E os catiônicos e os aniônicos, eles são incompatíveis, então eles não vão estar em uma mesma formulação cosmética. Os anfóteros não, os anfóteros eles são compatíveis tanto com os aniônicos quanto com os catiônicos. E esses não iônicos são os tensoativos que têm menor capacidade irritante. Os mais irritantes são os tensoativos catiônicos, ok? Os aniônicos também são irritantes, mas os mais irritantes são os catiônicos, que eu falo irritante para a pele, tá? Aqui, só aqui colocando mais um pouquinho dos tensoativos ou surfactantes que estão presentes nas formulações. Opa, só um instantinho. Eles agem. Opa, aqui, só um instantinho. Meu Deus, eles, então, vão reduzir aquela tensão entre as fases aquosa e oleosa, certo? O tensoativo aniônico, a característica principal dele é essa de detergente, ok? E outras propriedades que eles apresentam, espessantes, estabilizantes, solubilizante, principalmente daqueles materiais apolares, dispersante de gorduras, emolientes, antisséptico,
certo? Tem essas características antissépticas. E, como eu falei para vocês, eles podem ser primários e secundários. Esses primários, eles interferem diretamente nesta tensão entre as fases. E os secundários, eles conferem características sensoriais, tipo, aumenta a estabilidade, e são chamados também de espessantes ou de estabilizantes. Os primários, temos os tensoativos aniônicos, os secundários, os demais, certo? Então, observe aquilo que eu falei para vocês, né? Então, o tensoativo ou surfactante, ele tem uma cabeça hidrofílica, um grupo polar e uma cauda hidrofóbica. Nos tensoativos aniônicos, esta cadeia hidrofóbica tem carga negativa. Nos catiônicos, essa cadeia hidrofóbica tem carga positiva. Nos anfóteros, nós vamos ter aí, no caso, carga positiva ou negativa desta cauda hidrofóbica, dependendo de quê? Do pH do meio. Vocês vão observar que entre os tensoativos anfótero, muito utilizado, são as betaínas, tá, certo? E os tensoativos aniônicos, vocês vão ter os lauril sulfato de sódio, lauril sulfoxinato de sódio, tá ok? E os tensoativos catiônicos são aqueles à base de amônio, que estão presentes na formulação dos cosméticos. E os não iônicos são compostos, na maioria das vezes, compostos etoxilados, que nós vamos apresentar em outras aulas o nome para vocês. E o que vem a ser um umectante? O próprio nome está dizendo, umectar seria permitir a hidratação, né? Manter a água ligada. Então, eles são usados para prevenir o ressecamento de preparações, porque eles apresentam, essas substâncias umectantes, apresentam a propriedade de reter a água, certo? Aqui no caso, nós estamos falando reter a água na formulação, para evitar a evaporação dessa água, certo? Então, elas vão garantir a umidade do produto. E muitos são utilizados com esse fim. Entre eles, nós temos a glicerina, o sorbitol, o etileno glicol, glicerol, propileno glicol, lactatos, depantenol, derivados da lanolina, poliálcoois, entre outros, certo? Temos várias substâncias que têm esta característica umectante. Aqui nós estamos falando umectante na formulação, certo? Impedir a evaporação da água da formulação. Porque senão, se fosse um hidratante, ele não seria coadjuvante, ele seria um princípio ativo, a glicerina, entendeu? Se eu tenho um hidratante, existe a hidratação por umectação, aí, no caso, a glicerina seria um ativo. Aqui, na formulação cosmética, ela seria um coadjuvante, certo? Então, a glicerina, ela está presente em vários cosméticos, como as loções, em cremes, sabonetes líquidos, em barras, e até mesmo em alimentos são adicionados. E o sorbitol é um poliálcool, ele é encontrado na maçã e na ameixa, é usado em cremes e loções cosméticas como umectante. Então, ele apresenta uma capacidade de reter água ainda maior do que a da glicerina, certo? E nós temos outros ali, como etileno glicol, glicerol, que nós já vimos, propileno glicol, lactatos, depantenol, poliálcoois, certo? Porque eles vão se ligar à água
e vão manter a água ligada à formulação. Espessantes. O que é um espessante? Um espessante é uma substância que aumenta a viscosidade do meio, certo? Então, eles vão impedir a mobilidade da fase aquosa. O que seria isso? Uma substância muito viscosa é aquela que tem uma resistência a fluir, a escoar. Então, quanto maior a viscosidade, maior a resistência que as partículas daquele meio apresentam em fluir, certo? Ou seja, em ter a sua mobilidade, ok? Então, as substâncias espessantes, quando adicionadas a um meio, elas vão impedir essa mobilidade da fase aquosa, impedir a fluidez, certo? E todo espessante é um estabilizante. O que seria um estabilizante? Estabilizantes são aquelas substâncias que, quando nós adicionamos na formulação dos cosméticos, eles impedem ou retardam a separação entre as fases que compõem aquele produto, certo? Então, nós vamos observar que, ao aumentar a viscosidade, estabiliza mais, existe uma dificuldade maior na separação entre as fases. Por isso que todo espessante é um estabilizante, mas nem todo estabilizante é um espessante, certo? E esses estabilizantes que são adicionados às formulações cosméticas, eles podem ser orgânicos naturais ou sintéticos, ou mesmo inorgânicos, ok? Como espessantes orgânicos, nós temos a goma xantana, vários tipos de carbômeros, derivados de celulose, como a hidroximetilcelulose, hidroxipropilcelulose, carboximetilcelulose, os acrilatos, como o carbopol, alginatos, entre outros espessantes. E entre os inorgânicos, um dos mais utilizados principalmente em shampoos e em sabonetes líquidos é o cloreto de sódio. Temos também silicatos de alumínio, magnésio, betonitas, que são utilizados para espessar, conferir textura aos cosméticos, ok? Então, nós estamos falando aí dos coadjuvantes da formulação. O que os cosméticos têm, além do veículo excipiente e do princípio ativo? Os emolientes, o próprio nome diz, emolientes são aqueles produtos que amaciam. Então, eles vão melhorar o espalhamento, a lubrificação, a consistência e a aparência, certo? Vão fazer com que os produtos fiquem mais brilhosos. E nós temos óleo, vaselina, parafina, ceras, álcoois graxos, éteres, ácidos carboxílicos, silicones, a própria trietanolamina, são utilizados como emolientes, certo? Para, no caso, facilitar o espalhamento do produto. E os alcalinizantes e neutralizantes. Lá na nossa aula prática, vocês mediram o pH do álcool que vocês prepararam e vocês observaram que o pH estava ácido. E vocês observaram também que o carbopol, que vocês utilizaram para conferir viscosidade, formar o gel, ele não tinha ação em pH ácido. Então, foi necessário alcalinizar, ou seja, aumentar o pH da fórmula. E, para isso, nós utilizamos um alcalinizante. Lembra que vocês usaram a trietanolamina? Certo? Poderíamos ter utilizado também o hidróxido de sódio,
a dietanolamina, o borato de sódio, a monoetanolamina, o hidróxido de potássio, ou mesmo uma solução de amônia ou carbonato de amônio, né? Então, nós vimos na nossa aula que o pH dos meios variam de 0 a 14, 0 a 7, nós temos uma solução ácida, em 7 o pH é neutro. Vocês viram que pH é definido como sendo menos log da concentração de íons H+. Quanto maior a concentração de íons H+, maior o quê? A acidez e menor o pH, né? Então, os pHs mais próximos de 0 tornam as soluções o que mais ácidas. E aqueles pHs que se aproximam, que se afastam mais de 7, aumentando em direção ao 14, são mais básicos ou alcalinos, ok? Então, nós precisamos alcalinizar, ou seja, aumentar o pH ou diminuir o pH das formulações cosméticas. Para diminuir, eu adiciono os acidificantes ou corretivo de pH ácido. E os mais utilizados são os ácidos orgânicos, ok? E nós temos o ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido acético, clorídrico ou ácido fumárico, que estão entre os mais utilizados. Eu coloquei um quadro aqui para curiosidade de vocês, que no nosso corpo o pH varia bastante conforme a região, certo? E os cosméticos, o pH dos cosméticos, eles devem ser compatíveis com o pH da região onde serão aplicados, ok? Por isso que se eleva ou diminui o pH, né? Então, observe, dos tornozelos 5,9, dos pés 7,2, ok? Então, há uma variação grande do pH dependendo da região. E o que seria um agente tampão ou uma solução tampão? Um agente tampão é uma solução que é preparada para manter o pH da formulação, manter o pH do meio, mesmo em presença de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Por quê? Às vezes, a própria presença do ar, que eu posso provocar uma alteração do pH no meio. Então, adicionando uma solução tampão, essa solução ela vai manter o pH constante, certo? Então, ou mesmo em caso de diluições pequenas, ou adição de ácido ou base, entre os agentes com esta propriedade tampão, quando vocês ouvirem tamponar o meio, é manter o pH constante, não deixar com que o pH do meio varie, certo? Então, nós temos o citrato de sódio, anidro e de hidratado, o metafosfato de potássio, fosfato de potássio, acetato de sódio, monobásico, o citrato, o borato, fosfato, tá ok? Nós temos no nosso sangue um sistema tampão para manter o pH do sangue, certo? Então, nós temos o tampão de ácido carbônico, né? H2CO3, o bicarbonato, né? E temos também o fosfato, que é um tampão responsável por manter aí o pH do sangue e das células, né? Do sangue é o bicarbonato e das células é o tampão fosfato. Então, correlacionando esses coadjuvantes
como eu falei para vocês, eles estão presentes para manter a estabilidade, ou seja, impedir alterações na formulação, sejam elas de natureza física, química ou biológica. Para, por exemplo, manter a estabilidade frente aos micro-organismos, tem-se a presença do conservante nas formulações, certo? Vocês vão ouvir falar muito do propilmetilparabenos, que estão ali presentes para impedir a multiplicação dos micro-organismos, certo? E como sequestrante, o que é um sequestrante? Sequestrante é um ligante de metal, certo? O sequestrante ou quelante também, conhecido como sequestrante ou quelante, ele vai se ligar a essas impurezas metálicas. Por quê? Qual é o mal que impurezas metálicas podem trazer para uma formulação cosmética? Pode diminuir a eficácia da formulação, caso temos um sabonete ou um shampoo. Por quê? Existe aquelas conhecidas como água duras. Água dura é uma água que tem alto teor de cálcio e magnésio. Então, a presença de alta quantidade de cálcio e magnésio diminui a eficácia dos detergentes, dos sabonetes, dos shampoos. Então, colocando um sequestrante ou um quelante, o que vai acontecer? Esse quelante se liga a essas impurezas metálicas, impedindo que elas se combinem com o detergente e diminuam a sua eficácia, tá ok? E um antioxidante, além desta defesa da fórmula cosmética, de minimizar o efeito da água dura, o sequestrante também previne a oxidação da formulação. Por quê? O metal, numa formulação também, ele provoca a formação do radical livre, certo? E, indiretamente, o sequestrante, ele atua também como antioxidante, impedindo a formação do radical livre. Porque uma vez esse radical livre formado, ele vai promover o quê? A oxidação das substâncias oleosas presentes na formulação, certo? E o antioxidante, qual seria a função do antioxidante? Um antioxidante, ele vai impedir a formação dos radicais livres, impedindo que a substância forme, impedindo que o produto, né, se oxide, e com a sua oxidação, com a oxidação do produto, formam-se aqueles componentes que conferem um odor desagradável à formulação. Aquele odor de ranço vem o quê? Da alteração dos componentes oleosos. Isso acontece, gente, o que acontece também? Consequência? A perda da segurança e eficácia da formulação. Tá ok? E como fator de proteção, seria aqueles fatores, o fator que absorve a radiação ultravioleta, principalmente, certo? Então, vai proteger a formulação da radiação ultravioleta, que pode provocar também a oxidação da formulação, entre outras alterações, certo? Por isso que você, quando tem o seu produto cosmético, deve mantê-lo ao abrigo da luz, do oxigênio, de fontes de calor, certo? Porque esses componentes, essas fontes, esses fatores promovem o quê? Reações de alterações, certo? E
O ambiente onde nós normalmente utilizamos os nossos produtos cosméticos é o menos indicado, né? Você abre um creme no banheiro, e o banheiro é um dos lugares onde, na nossa casa, onde o índice de contaminação é maior, contaminação por micro-organismo. Professora, então a gente não pode deixar esses cosméticos no banheiro, tipo, que nem a gente deixa shampoo lá dentro do banheiro, que fica úmido, entra sol, entra calor, entra frio. Então teria que tirar para conservar ele melhor. Por exemplo, o shampoo, ele ainda, você não entra em contato com o produto de forma que ele permaneça. Você retira uma porção e usa, não é verdade? E fecha ele. Não é verdade? Você não deixa ele aberto por muito tempo, né? Fica fechado. O shampoo não tem tanto perigo quanto, por exemplo, um creme que você abre e usa no banheiro. Entendi. Entendeu? Um hidratante que você, às vezes, retira com os dedos. Muitas pessoas retiram com os dedos, né? E deixam aberto. Então, por exemplo, o shampoo, ele ainda tem uns frascos que impedem o contato do meio com ele. Então, é claro que se a embalagem for transparente, a presença da luz faz com que, e do ambiente quente do banheiro, faz com que esses produtos se alterem com uma velocidade maior, entendeu? Uhum. Então, é um ambiente muito contaminado. Então, o ideal seria que nós utilizássemos esses produtos em outro ambiente, ou que se desse preferência por aquelas embalagens aonde você não entra em contato ali com as suas mãos, usar sempre uma espátula, compreendeu? Entendi. Ter um bico que facilite, que coloque uma facilidade maior ao utilizar, porque depois de aberto o produto cosmético, o prazo de validade, ou seja, a segurança e eficácia dele, varia conforme as condições de armazenamento e de uso desse produto. Você pode observar que nos rótulos dos cosméticos tem um prazo de validade e tem também uma validade ali do produto depois de aberto. Isso ainda nas condições ideais, porque se você faz mau uso, ele vence antes, né? Entendeu? Sim. Então, se você observar, por exemplo, as características visuais de um creme, se ele se torna amarelado, é sinal que ele está sofrendo oxidação. Isso altera a característica química dos componentes da formulação e, com certeza, a função dele na pele também. Essa função, ela pode variar, entendeu? Sim, prof, obrigada. Então, temos outras substâncias também que são adicionadas à formulação, que é para conferir características organolépticas. Esse termo organolépticas até é um termo meio antigo, mas o que seria? São características sensoriais, aquelas que nós podemos avaliar pela nossa visão, pelo nosso olfato ou através do próprio gosto. E estas propriedades, elas são importantes na aquisição do produto. O consumidor, ele tem preferência por cor, por fragrância, certo? Esse edulcorante, o que é um edulcorante? Ou também adoçante, como vocês estão acostumados, são aquelas substâncias que conferem sabor doce. Isso faz sentido aonde? Nos batons. Nos batons, nós temos, o batom tem aquele sabor adocicado devido à presença de edulcorantes, certo? A fragrância são aquelas substâncias que vão conferir odor e aroma, né? O corante, ele confere a cor,
E eu coloquei aqui para vocês, olha, uma lista de substâncias. Só um instantinho, acho que pulou. Uma lista de substâncias conservantes. Deixa eu ver aqui. Uhum. Então, vocês viram que conservantes, o que são conservantes? São substâncias que são adicionadas aos cosméticos para impedir o desenvolvimento de micro-organismos. Ou eles podem ter ação bactericida ou bacteriostática. O que seria isso daí? Bactericida, eles vão matar micro-organismos, caso tenha, e não deixam com que eles se desenvolvam, ou não deixam com que eles se desenvolvam na formulação. Entre os conservantes, os mais utilizados, nós temos os metil e o propilparabenos, certo? Então, metil e propilparabenos são muito utilizados, e naquelas formulações aonde não tem a presença dos parabenos, os parabenos, eles são compostos comprovadamente alergênicos, ou seja, nem todo mundo, mas muitos indivíduos têm alergia aos parabenos. Então, eu tenho o imidazolinediureia, que também atua como conservantes, o fenoxietanol, que também é muito utilizado, temos o ácido benzoico, ou benzoatos, que são utilizados, ácido fórmico, ou sal, os sais sódicos do ácido fórmico, tá ok? E vários outros, como vocês podem observar aqui na lista. Há muitas formulações tem mais de um conservante, tem uma mistura de conservante. Por quê? Porque é difícil encontrar um único conservante que tenha um espectro de atuação ampla, ou seja, que atue sobre bactérias, leveduras, fungos, vírus, certo? Então, o que acontece? Para ter o espectro maior possível de atuação, ter uma eficácia maior, se utiliza essa mistura, porque é muito importante para a segurança do cosmético que não tenha a presença desses tipos de contaminantes na formulação, certo? Porque esses contaminantes, além de trazer riscos à saúde do consumidor, também coloca em risco a eficácia do produto, porque esses micro-organismos vão deteriorar a molécula do ativo ou dos ativos presentes na formulação, e isto faz com que aquele produto não tenha a eficácia desejada, tá ok? Então, é importante a presença dos conservantes na formulação. Falei para vocês do sequestrante ou quelante, que são aqueles ligantes de metais. Vocês vão observar o que está presente na maioria dos cosméticos, como quelante, é o EDTA. O que seria o EDTA? O etileno, diamino, tetracético, ou disódico, né, certo? Ou tetrassódico, que são adicionados. E como eu já disse anteriormente, eles têm essa ação sobre os metais que causam danos às formulações cosméticas. Então, eles vão minimizar o efeito da água dura. Aquela água dura, aquela água que tem alto teor de cálcio e magnésio, certo? Porque nesse tipo de água, os detergentes vão diminuir a sua ação, ok? Então, eles vão estar presentes na formulação dos sabonetes, dos shampoos, de uma maneira geral. E também dos cosméticos, porque
Os metais, eles promovem a formação de radicais livres, certo? E promovendo a formação desses radicais livres, eles promovem a oxidação da formulação. Então, o EDTA atua também como um antioxidante de forma indireta, certo? Impedindo que os metais formem os radicais livres, certo? E também porque se os metais promoverem a oxidação das formulações, o que pode acontecer? Os componentes presentes na fórmula perder a sua estabilidade, promover uma turvação da formulação, ok? E, ao mesmo tempo, que eles ajudam aí no combate a bactérias, fungos, leveduras, certo? E se eles melhoram, se eles minimizam o efeito da aguadura, eles vão melhorar o brilho aí dos cabelos, impedindo o depósito de cálcio e magnésio sobre os cabelos, ok? Então, fiquem atentos, né, ao rótulo dos cosméticos para vocês identificarem esses componentes, certo? Então, a essência ou fragrância, são matérias-primas que podem ser sintéticas ou naturais. E na aromaterapia nós vamos discutir bastante sobre o uso dos óleos essenciais. Como eu falei, também tem uma influência fundamental na aceitação dos produtos cosméticos. E os corantes, nós temos os corantes hidrossolúveis, que são solúveis em água, temos os lipossolúveis, que são solúveis em materiais graxos, e os organosolúveis, que são solúveis em solventes orgânicos, e temos corantes insolúveis, são aqueles corantes que estão presentes na maquiagem, que são os pigmentos da maquiagem, ok? Os flavorizantes, eles conferem sabor e odor às preparações. Vocês podem encontrar a vanilina, o mentol, óleo de laranja, óleo de canela, óleo de anis e uma infinidade de componentes que tem esta ação flavorizante, certo? Então, gente, os corantes. Existe uma teoria que diz que as cores sugerem ou induzem um estado de espírito no indivíduo. Eu tinha uma tabelinha, colocado uma tabela nesse slide para mostrar para vocês cada cor com a interpretação da cor pelo consumidor. Tipo, se o cosmético é verde, remete o consumidor a um produto natural. E, enfim, a um estado de espírito, a um apelo que o leva a comprar o produto, certo? Mas colocando, um apelo muito importante a cor do produto cosmético, porque ele torna o produto mais atrativo aos olhos do consumidor. E muitos consumidores identificam a marca pela cor, certo? Alguns corantes, eles são alergênicos, certo? Então, por isso que tem uma lista de corantes que são permitidos pela Anvisa, nem todos são para uso em produtos cosméticos. Tem os corantes que conferem a cor amarela, presentes em alimentos, em produtos cosméticos, que têm um potencial alergênico grande, como esse amarelo, que é a tartrazina, certo? Então, é sempre bom ficar atento, porque vocês podem ter clientes de vocês, né? Pacientes que sejam alérgicos aos corantes dos cosméticos. Por isso que vocês vão fazer sempre uma ficha, certo?
para cada um, para saber das características de cada cliente de vocês. Lembrando a vocês que nós estamos falando aqui agora dos antioxidantes, não como princípio ativo. Muitos alunos fazem confusão. O antioxidante não é aquele que retarda o envelhecimento? Sim, mas aqui seria um coadjuvante da formulação. É para impedir a oxidação de quê? Dos componentes presentes na formulação. Nós vamos ter antioxidantes presentes nos cosméticos como princípio ativo. Aí vai variar na sua concentração e no tipo de antioxidante também que é adicionado, certo? Então, a presença desses antioxidantes são muito importantes para manter a estabilidade do produto, para impedir a oxidação, porque os produtos cosméticos, eles são ricos naquelas substâncias oleosas, em óleos, em lipídios, e a presença do oxigênio, da luz, do calor, presença de metais, provocam o quê? A oxidação desses componentes, certo? Principalmente as fragrâncias, corantes, ceras, óleos vegetais, os emolientes, muitos ativos cosmetológicos, certo? E a presença do antioxidante vai aumentar o tempo de prateleira daquele produto, vai aumentar a validade, vai permitir que esse produto permaneça estável por mais tempo e protegido da degradação. Os principais antioxidantes que vocês podem observar no rótulo dos produtos cosméticos são bisulfitos, ditionitos, metabisulfitos, o BHT, que seria o BHT? Hidroxibutiltolueno, BHA, que é o hidroxibutilanisol, ou ainda os antioxidantes naturais, como as vitaminas C e vitamina E. No caso, a vitamina C é o ácido ascórbico, a vitamina E são os tocoferóis, certo? Lembrando vocês que aqui estão para proteger a formulação, né, que nós estamos discutindo. Quando vocês estudarem os cosméticos como um todo, vocês vão observar que tem antioxidantes que são colocados como princípio ativo nos cremes anti-age, né, para combater o envelhecimento. Tá ok? Então, meninas, é isso que eu queria, esses conceitos, essa noção de formulação cosmética que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem fazer, né? Que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, caso tenham. Lembrando mais uma vez que semana que vem é o nosso encontro lá no laboratório, tá ok? É isso. Obrigada pela participação de vocês. É muito bom ter vocês aqui em uma sexta-feira à noite, né? Poderiam estar num barzinho, tomando uma cerveja, encontrando com o namorado, mas estão aqui. Obrigada pela presença. Dúvidas, meninas? Tudo tranquilo. Obrigada, prof. Qualquer coisa, pergunte, tá bom? Então, gente, um excelente final de semana para vocês. Aquelas que quiserem estar presentes na reunião do projeto integrador, eu estou aqui para atendê-las. É só permanecer na live. Tá ok? Então, Tchau, boa noite. Fiquem com Deus e Amém. até a próxima, se Deus quiser. Tchau, prof. Boa noite. Boa noite, meninas. Oi, Prof, Maria. eu acho que nenhuma das outras meninas nem participaram da aula hoje. Elas não estiveram hoje presentes, não, Maria Alexia? Não. Você, Alexia, você ficou com a parte do material e métodos, não é isso?
Isso, é que daí a gente, no caso eu e a Tamires ficou com a introdução, né? Daí eu mandei Aham, essa semana, porque como eu nunca fiz, né? Eu tô no primeiro período, daí eu sim. queria ver assim, que eu não sabia muito por onde começar, eu só queria saber